A Netflix apostou alto e reuniu grandes estrelas de Hollywood, Idris Elba, Jonathan Majors, Danielle Deadwyler e Regina King, entre outros, em um novo faroeste chamado Vingança e Castigo, que conta a história do fora da lei Nat Love, interpretado por Jonathan Majors, que busca vingança a qualquer preço contra Rufus Buck, vivido por Idris Elba. Nat Love e seu bando terão essa oportunidade quando descobre que Rufus Buck, que estava preso, acaba sendo perdoado por todos os seus crimes e junto com seu bando tocam o terror na cidade. Começa então uma jornada pela vingança. Jay-Z escreveu canções originais exclusivas pro filme, também é produtor do longa. O cara até abriu uma conta no Insta para divulgar o filme. O roteiro e a direção fica por conta de James Samuel, que está fazendo a sua estreia. Mas quem foram esses personagens na vida real? Tá a fim de saber? Fica até o final. Deixa seu like, se inscreve e compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer. Então a gente começa com a Trudy Smith. A personagem da Regina King é baseada na fora da lei do século XIX, de nome Gertrude Smith, e não viveu no Velho Oeste. Não se sabe muito ou se escreveu sobre ela, além do fato de que ela era uma batedora de carteira e que foi presa e fugiu com uma garota chamada Dolly Mickey. Baz Reeves, interpretado por Delroy Lindo, tem uma história fascinante. Nasceu escravo em 1838 no estado do Arkansas e quando fugiu de seu dono foi viver entre os índios norte-americanos das tribos Creek e Seminole. Em 1865, a 13ª emenda fez com que Baz se tornasse um homem livre. Em seguida, ele deixou a vida na tribo e comprou terras próximas a Van Buren, no Arkansas. Depois disso, Baz se casou com Neely Jenny e teve 10 filhos, 5 meninos e 5 meninas. Por muito tempo, Baz foi um agricultor em sua fazenda, mas tudo mudou quando suas habilidades foram percebidas. Ele era fluente nas línguas das tribos. Além disso, também se aprimorou no uso de armas de fogo e nas habilidades de rastreamento. Esse conhecimento seria determinante para que fosse selecionado como delegado. Sua reputação como um delegado destemido, persistente e dono de uma inteligência capaz de ludibriar até mesmo os mais temidos bandidos fez com que ele se tornasse uma lenda, ao ponto de que criminosos chegaram a se entregar simplesmente ao saberem que estavam sendo perseguidos por Reeves. Cara, não é brincadeira não, hein? Prendeu mais de 3.000 criminosos em sua carreira como um dos primeiros delegados negros dos Estados Unidos. Em conflito, Reeves matou 14 pessoas e jamais levou um tiro sequer, falecendo de causas naturais em 1910 aos 72 anos. Bill Pickett, personagem de Ed Gaffney, nasceu em 5 de dezembro de 1870 numa comunidade do Texas. Ele era o segundo de 13 filhos. Filho de negro com índio, frequentou a escola até a 5ª série e depois começou a trabalhar na pecuária. Ele foi responsável por ter inventado a técnica de bulldog, que é a habilidade de agarrar o gado pelos chifres e jogá-lo no chão. Com isso, Pickett começou a complementar sua renda demonstrando suas habilidades e outras acrobacias em feiras do condado. Em 1905, ele se juntou a 101 Ranches Wild West Show, viajou ao redor do mundo e também apareceu em filmes. Em 2 de abril de 1932, com 62 anos, ele morreu devido aos ferimentos causados por um coice de cavalo que recebeu na cabeça durante uma apresentação. Cherokee Bill, personagem de Lakeith Stanfield, nasceu no Texas em 1876. Era filho de um mulato que era sargento e servia às Forças Armadas Americanas. Sua mãe tinha ascendência Cherokee, europeia e africana. Em meados de 1894, aos 18 anos, ele começou sua carreira criminosa quando atirou num homem chamado Jake Lewis por bater em seu irmão mais novo. Por achar que havia matado o homem, ele fugiu para as nações Creek e Seminole, onde se juntou aos bandidos Jim e Bill Cook. Nesse mesmo ano, houve um tiroteio e Cherokee Bill atirou e matou outro homem, este um guarda, e depois ele fugiu para a casa de sua irmã, Amal Brown. Lá, matou o marido da irmã por bater nela. Cherokee Bill e Bill Cook juntaram uma gangue e começaram a aterrorizar Oklahoma, roubando bancos, lojas e diligências, e cometer vários assassinatos a sangue frio. Exemplo disso foi quando um homem identificado como Ernest Melton, que ao ouvir barulhos na rua colocou a cabeça para fora da janela da loja e Cherokee Bill atirou em sua cabeça com uma espingarda. Em 30 de janeiro de 1895, com a ajuda de alguns conhecidos de Bill que estavam de olho na recompensa de $1.500, ele foi pego e levado para o Fort Smith. Foi condenado à morte, mas estava despreocupado com a sentença. Mais tarde ficou-se sabendo que ele planejava escapar e já estava com armas na cela. Houve intensa troca de tiros, um guarda foi morto. Um outro prisioneiro conseguiu convencer Bill a se entregar, pois não tinha como escapar. Enquanto isso, o advogado do
Bill tentou em vão um recurso para um novo julgamento. Em 17 de março de 1896, oficiais federais o enforcaram diante de centenas de espectadores. Dizem que, ao ser perguntado se tinha alguma última palavra, ele teria dito: "Vim aqui para morrer, não para fazer discurso." Cherokee Bill morreu aos 20 anos. Ao longo de sua história, ele matou 8 homens. O juiz que condenou a forca o classificou como um cachorro louco, sanguinário, que matou por gostar de matar, e como o mais cruel de todos os bandidos do território de Oklahoma. Lembrando que a vida dele como um fora da lei foi dos 18 anos até os 20. O cara fez o maior estrago em 2 anos. Stagecoach Mary, personagem de Zazie Beetz, nasceu Mary Fields em 1832. Era escrava no condado de Hickman, Tennessee. Após o fim da Guerra Civil, aos 33 anos, ela foi emancipada e encontrou trabalho como camareira a bordo do barco a vapor Robert E. Lee, no rio Mississippi. Nessa embarcação, teve contato com o juiz Edmund Dunne e acabou indo trabalhar em sua casa como criada. Depois que a sua esposa morreu, o juiz enviou Mary e seus filhos para morar com sua irmã, a Madre Amadeu Dunne, em Toledo, Ohio. Entre 1884 e 1894, a Stagecoach Mary permaneceu no convento em São Pedro, onde exerceu várias atividades, de jardinagem a reparo de edifícios, e eventualmente tornou-se capataz. O temperamento forte de Fields e seu pavio curto fez com que ela se metesse em algumas brigas em bares e atirasse em um homem em legítima defesa, e embora fosse adorada pelas irmãs no convento, o bispo ordenou que a mandasse embora. Então mudou-se e abriu uma taverna, mas acabou falindo, porque servia muitas pessoas que não podia pagar pela comida. Com 60 anos, em 1895, ela passou a trabalhar para os Correios, pois conseguiu um contrato para entregar correspondências com uma diligência em Montana. Isso a tornou a primeira mulher afro-americana a trabalhar para os Correios nos Estados Unidos. Ela carregava 10 armas de fogo, mais notavelmente um 38 Smith Wesson, para se proteger e proteger as correspondências de lobos e bandidos. Por sua confiabilidade, recebeu o apelido de Stagecoach Mary, devido ao seu meio de transporte preferido, que era a carruagem. Exerceu essa atividade até os 71 anos. Ela continuou a cuidar de muitas crianças de Cascade e era proprietária e operava uma lavanderia. Foi figura pública respeitada e, quando faleceu em 1914, aos 82 anos, seu funeral foi um dos maiores que a cidade já viu. Jim Beckwourth, personagem de R.J. Silas, nasceu como escravo na Virgínia em 1805. Se mudou para St. Louis com seu pai. Em St. Louis, Beckwourth aprendeu a ser ferreiro e em 1822 ele decidiu ir para o oeste. Então se juntou a uma expedição rumo a Minas de Chumbo. Em 1824 juntou-se a outra expedição para explorar as montanhas rochosas. Nos anos seguintes ele se tornou um famoso caçador de peles e explorador de montanhas. Beckwourth morreu em uma aldeia Crow, perto do rio Big, em 1866 aos 61 anos. Ele foi o único afro-americano no ocidente a registrar a história de sua vida. Seu livro The Life and Adventure of James P. Beckwourth foi publicado em 1856. Rufus Buck, personagem de Idris Elba. Rufus Buck era um índio Euche que tinha uma gangue chamada a Gangue do Rufo. A gangue começou sua trajetória de terror em julho de 1895 e por 2 semanas praticaram vários crimes de estupro, assassinatos e roubo, os maiores da história dos territórios de indígenas. Em agosto de 1895, eles foram descobertos por um grupo de moradores insatisfeitos e soldados. Sem saber dessa união, a gangue de Rufo estava sentado próximo a uma árvore no topo de uma pequena colina para dividir o saque de 2 roubos do início do dia. O pelotão cercou os bandidos e abriu fogo. A gangue mergulhou em busca de cobertura e por horas manteve o pelotão à distância. Finalmente, sem munição, a gangue se rendeu e todos os 5 foram levados vivos e ilesos. Eles foram julgados em Fort Smith em setembro de 1895 e todos os 5 foram condenados culpados pelos crimes. O juiz sentenciou os homens a morrerem na forca e em 1º de julho de 1896, Rufus e sua gangue foram enforcados. Nat Love, personagem de Jonathan Mayo, nasceu escravo na plantação de Robert Love, no condado de Davidson, Tennessee, por volta de 1854. Seu pai era um capataz de escravo nos campos da plantação e sua mãe era responsável pela cozinha. Aos 16 anos, com $100 que conseguiu na venda de 2 cavalos, esses cavalos ele ganhou numa rifa. Ele foi para o oeste, em Dodge City,
City, no Kansas. Trabalhou como vaqueiro em um rancho e, de acordo com sua autobiografia, lutou contra ladrões de gado e se tornou um atirador bastante habilidoso. Após uma apresentação virtuosa no rodeio em Deadwood, Dakota, ele ganhou o apelido de Deadwood Dick. Durante 20 anos viveu a vida de cowboy. Após deixar essa vida, passou a trabalhar na ferrovia e, já morando no sul da Califórnia em 1907, escreveu sua autobiografia, onde relatava sua juventude como cowboy. Na última parte da sua vida, trabalhou de porteiro e mensageiro para uma corretora de valores em Los Angeles. Morreu aos 67 anos em 1921. Então, galera, gostaram do vídeo? Deixa seu like, comenta, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do canal. É isso, tchau!